Aqui. Tá, deixa eu me ajeitar. Tá ok. Professor, o senhor foi preso várias vezes, né? Quantas vezes o senhor foi preso durante aquele período? Olha, naquele período, eu vejo no pátio da Central, era uma prisão civil, digamos, mas enviado pelo pessoal do Exército. Eu vi umas 2 vezes na 5ª Companhia, que é onde hoje é as Janelas. Também, no caso da Marinha, foi não só aqui em Belém, como depois no Rio de Janeiro. Você pode explicar como foi essa situação do Rio de Janeiro? Como você foi preso? Como você foi para lá? Eu estava, nessa época, preso a domicílio, inclusive, ali na Praça Brasil, na casa de uma família amiga. Eu só podia ir para a faculdade e voltar para lá. E uma noite chega um carro, uma Kombi da Marinha, um oficial, dizendo que vinha uma ordem de prisão para mim lá do Rio de Janeiro. E que eu arrumasse uma roupa, uma coisa para levar, porque eu já não voltaria para casa nesse dia. Então eu já saí com eles para a Marinha, já com a muda de roupa, e já fiquei preso lá. E lá fiquei algum tempo preso, enquanto se decidia a minha transferência para o Rio de Janeiro. Nesse período, as pessoas faziam muito interrogatório. E, geralmente, interrogatório muito ameaçador, e às vezes batendo no rosto, e também se ouvia, ou pelo menos se ouvia comentário nas prisões vizinhas, de tentativa de afogamentos com relação a prisioneiros que eram considerados mais perigosos, sindicalistas mais militantes e tudo mais. Então, depois desse período aí no Marinha, numa determinada noite eu fui levado para o aeroporto, e no aeroporto algemado, no pulso do militar, do oficial que tinha vindo do Rio de Janeiro me buscar, sem dar uma palavra sequer, atravessamos o aeroporto e embarcamos do Rio de Janeiro no avião, na época, avião da VAR. Foi uma providência casual, porque ninguém sabia, mesmo a minha família não sabia que eu estava preso lá. A família estava. De modo que quando eu passei lá, na direção do Rio de Janeiro, algemado pelo aeroporto, algum conhecido que me viu espalhou na cidade, pelo menos quando eu estava sendo levado. No Rio de Janeiro, me transportaram para a prisão que ficava nos porões do Ministério da Marinha, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. E lá fiquei preso comunicável durante algum tempo e tendo que depor no Serviço de Informações da Marinha, CENIMAR, e com aquelas privações típicas desse tipo de prisão intimidatória, ou seja, dormindo no chão, comendo com as mãos, porque não havia talheres acompanhando o prato de comida, sem poder falar com ninguém, incomunicável, e tendo que ser levado, às vezes alta hora da noite, para depor no 5º andar, onde estava o Serviço de Informações da Marinha. Saíamos aí do porão, onde estavam as celas, para o andar. E às vezes ficava-se a noite inteira esperando, ouvia-se só interrogatórios, assim, em altas vozes, nas salas vizinhas. Quando chegava de manhã, pediam desculpa e devolviam para a cela. E a razão disso é para poder quebrar moralmente, quebrar a resistência física, a fim de que você seja capaz de fraquejar diante de um pedido de informação, etc. E eles ficavam assim muito irritados comigo, porque até colegas meus que eu tinha na casa de quem eu já tinha morado por algum tempo, eu tinha já estudado, dizia que não conhecia. Então isso sempre irrita muito o inquisidor.
Então eu fiquei durante esse tempo lá, até que um determinado dia, um carro do DOPS parou lá na parte de entrada, onde ficava o porão da Marinha, mas ele tinha uma saída e o carro podia entrar, tinha um pátio na frente, e nesse pátio entrou o carro do DOPS. A ida de carros do DOPS, de camburões do DOPS para lá, era muito comum durante o dia e a noite. Havia um trabalho em conjunto. Então, aqueles presos que me interessavam para a Marinha, que não eram militares, alguma coisa, que eu me entregava para o DOPS. E entregar para o DOPS era também uma ameaça que faziam para a gente durante o interrogatório. Porque todo mundo sabia que o DOPS era o terror, que o DOPS matava, o DOPS dava sumiço. Então, num determinado dia, vem um cabo na minha cela dizer que um cabo do DOPS tinha ido me buscar. Esse cabo estava substituindo momentaneamente o oficial do dia, que é o responsável por aquela área, mais graduado, etc. Mas ele tinha tomar café, e enquanto ele saiu um pouco, ficou o cabo no lugar dele. Então o cabo veio e trouxe 2 ou 3 pessoas do DOPS e disse: olha, o preso civil que está aqui é esse. Então vocês vieram buscar um preso civil, não sabiam nem o nome. Abriu a grade e eu saí e me empurraram para dentro do camburão do DOPS. Esse que a gente vê normalmente por aí, serve para prender as pessoas. Quando ele estava fechando aquela parte de trás do carro do DOPS, o oficial do dia voltou e perguntou o que estava acontecendo. Explicaram que era o preso que eles tinham vindo buscar. E perguntou o nome do preso, ele não sabia. Perguntou um documento, por um documento que solicitasse a vida do preso, também eles não tinham, porque era uma solicitação que tinha sido feita por telefone, da Marinha para lá. O oficial disse que não podia entregar. Ele era responsável por todo mundo ali, pediu que eu saísse do camburão, voltasse para a cela, entrou em contato com o celular lá para cima e disseram que o prisioneiro que eles tinham comunicado a necessidade de transportá-lo era um sindicalista muito procurado que estava lá no 5º andar depondo. Então, essa circunstância, essa chegada do oficial do dia, impediu que eu fosse entregue para o DOPS sem saberem quem é, sem uma documentação, porque eu também não tinha documentação, que é recolhido logo quando você é preso, recolhe a documentação. Não havia nenhum material que registrasse no DOPS quem era a pessoa e para onde aquela pessoa tinha sido mandada. Não se sabia, por exemplo, qual tipo de interesse ou de gravidade da busca do DOPS para aquele sindicalista, que podia ser uma dessas buscas assim radicais, né? A verdade é que quando o carro do DOPS foi embora, o oficial foi até na cela onde eu estava e disse, através da grade, o seguinte: olha, você teve sorte, porque o DOPS dá sumiço, o DOPS mata. E você ia ser levado daqui sem documento, por engano, sem saber que tipo de acusação que pesava, porque era acusação sobre outra pessoa, de modo que foi um acaso. Agora, comigo, enquanto eu estiver aqui, eles não vão cometer esse tipo de injustiça, porque eu tenho vergonha da Marinha estar trabalhando com os filhos da puta. Quer dizer, ele era uma pessoa que tinha um orgulho da sua corporação. E achava que era vergonhoso, quer dizer, aquele trabalho conjunto entre o Marinha e o DOPS, porque o DOPS, para ele, era uma coisa vergonhosa pela violência, pelo sumiço que dava nas pessoas e pelas tragédias que a gente sabe hoje, relatadas pelas reportagens, pelos jornais, coisas que durante muito tempo as pessoas ficaram sem uma avaliação crítica, porque nas escolas
houve sempre um bloqueio dessa história cotidiana, ou melhor, contemporânea, essa história recente. Os jornais também um pouco trabalharam na divulgação disso. Durante muitos anos, tudo isso ficou até praticamente 80 e pouco, ainda ficou tudo isso ainda apagado e obscurecido. De modo que as gerações não adquiriram uma visão crítica desse processo. E a história, ela começa com experiências individuais. Ela é uma oralidade. Quando ela se socializa através dos relatos, da publicação deles, da divulgação deles, vai se tornando história. Quer dizer que a experiência pessoal, a experiência vivida, pelo relato e pela socialização desse relato, se torna história. É quando a memória se transforma em história. Mas essa história, ela necessariamente tem que ser crítica. Ela não pode ser uma coisa puramente ilustrativa. E essa visão crítica da história, recente aqui do nosso país, é uma das qualidades desse período mais recente, com as comissões da verdade, com a abertura dos arquivos, com o depoimento de certas pessoas que têm tido, digamos assim, a coragem até de dizer que mataram, como recentemente houve a questão do general, se não me engano, ele que matou mesmo, mas que estava a serviço, era obrigado a fazer isso, estava cumprindo ordens, etc. E determinadas coisas de mortandade que houve também, seja nas cidades, seja nos esposos de guerrilha, como no caso do Araguaia, tudo isso está tendo uma divulgação mais ampla e os estudantes nas universidades começam a discutir isso, começam a tomar conhecimento. A sala de aula também começa, talvez, a tratar dessa questão, nas aulas de história. Tenho participado de algum seminário onde é criticamente vista essa questão pelas pessoas de história. Então, eu acredito que é um momento em que a transformação das experiências vividas em história poderá dar uma chance para que a gente consolide uma aversão, uma rejeição a qualquer atitude equivalente à que aconteceu em 64. Professor. Sim, só para